Pronto? Das paz, irmãos, boa tarde. Um prazer estarmos aqui na igreja novamente, para a gente estudar um pouco mais a palavra de Deus, as epístolas gerais. Hoje a gente vai tratar só sobre literatura joanina, né? As 3 cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, tá? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de termos estar na Tua casa, pela oportunidade de termos de aprender um pouco mais da Tua palavra. Te pedimos, Senhor, entendimento, compreensão, para que possamos, Senhor, assimilar aquilo que o Senhor tem para nos trazer. Não só assimilar, Senhor, a colocar em prática nas nossas vidas. Continua, Senhor, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, a carta de João, ou a primeira epístola de João, primeira de João, nós temos aí a autoria, obviamente, do próprio João, né? A data, aproximadamente entre o ano 85 e 95, ou seja, ela já é bem final ali do período apostólico, né? Primeiro século, bem próximo ao final do primeiro século. O apóstolo João provavelmente aqui já era bastante idoso, né? Quer dizer, com certeza, né? E já vinha aí depois daquele período de encarceramento que ele passou na ilha de Patmos, né? Ou seja, isso aqui é posterior aos eventos ou o momento em que João teve ali a revelação do Apocalipse. Ou seja, esses relatos da primeira, segunda e terceira epístola, ou essas 3 cartas, foram escritas depois disso, né? Então, João ele voltou, né, da prisão da ilha de Patmos. Ele não morreu na ilha de Patmos, tá? Ele voltou e já no final da sua vida ele escreve essas 3 cartas. Essa em especial por volta do ano 85 a 95. E qual é o propósito da carta? Alertar sobre os falsos mestres. Você percebe que essa preocupação com os falsos mestres, ela vai se intensificar no período final do primeiro século, tá? Então você vai ver, principalmente essas epístolas gerais, que são mais posteriores que as cartas paulinas, né? Elas abordam muito isso, a questão do gnosticismo, a questão de falsos mestres. Então tudo isso aí você vai ver com mais ênfase nessa parte. Por que isso é importante? Nesse período, você vai começar não está tendo slide porque não conseguiu passar, né? Os irmãos não vão ver o slide não aí não, tá? O que acontece aqui, né? Os discípulos começam a morrer, né? Nesse momento aqui você só tem agora o apóstolo João vivo. Então aquela referência do apóstolo, do discípulo de Jesus, né? Os primeiros apóstolos, elas vão se encerrando. Então, haja uma dúvida, não tem mais como eu vou lá perguntar a Pedro o que é que ele pensa sobre isso, né? Isso aí começa a se extinguir. Você agora só tem o apóstolo João e também João já está no final da sua vida. As dúvidas, as questões doutrinárias, elas vão ficar agora mais a cargo do o que foi que eles disseram. E essa referência bíblica, né? Eles vão buscar nas escrituras explicações para a questão do seu cotidiano, as coisas que forem aparecendo. Então não tem mais, vou perguntar a um apóstolo, isso acabou. Então por conta disso, começa a surgir dentro da igreja alguns movimentos chamados heréticos, que têm ali o poder, obviamente a gente estamos falando em termos humanos, de minar a doutrina cristã. Então, essa carta de João, ela é sim uma carta com forte teor apologético, né? Ou seja, de defesa da fé contra esses falsos ensinos que estavam começando a aparecer dentro da igreja, né? Então, o cristão verdadeiro, ele tinha alguns critérios. Um deles era declarar que Jesus tinha vindo em carne.
Se alguém diz que Jesus não veio em carne, ou era um espírito, ou não veio, esse não é de Deus, esse é o anticristo, né? Como o apóstolo João fala, né? E também, dentro dessa carta, você percebe que o apóstolo João ele tem uma preocupação com o estilo de vida dos cristãos, no sentido de que eles precisavam andar em amor, né? Esse é um tema bastante importante dessa carta. Talvez um dos que mais fala de amor em todas as cartas, em todo o texto bíblico, tá? Inclusive, é nela que você tem a referência, né? Deus é amor, né? Na Epístola de João. A carta também tem uma característica de testamento, né? Porque dá a impressão de que João está escrevendo ali no final da sua vida, como que trazendo uma recomendação final para aquela igreja, né? Olha, vocês tenham cuidado com os falsos mestres que vão aparecer, guardai-vos dos ídolos, amem uns aos outros, porque vai chegar um tempo em que, se os discípulos não estão existindo mais, João também é o último deles e está também se despedindo, né? Então, essa carta ela aborda tudo isso aí. Ela tem algumas verdades fundamentais que você consegue perceber em toda a leitura dessa carta, né? A primeira, receber a salvação em Jesus, ela resulta numa vida correta, especialmente em amor para com seus irmãos. Até João fala, se você não pode amar ao seu irmão que você está vendo, como é que você vai amar a Deus a quem você não vê? O aspecto prático da revelação cristã, ou da revelação da vida cristã, é o amor que se tem uns pelos outros, tá? Então, por exemplo, a minha comunhão com Deus é boa, mas aí eu brigo com todo mundo dentro da igreja. Não, tem alguma coisa errada aí, né? Às vezes a gente conhece umas figuras dentro da igreja que parece que nasceram para fazer intriga, mas falam de Deus que é uma beleza. Parece que tem uma comunhão, um canal especial com Deus, né? Mas a vida cotidiana da pessoa, vida de conflito, vida de intriga, vida de estar o tempo todo brigando com alguém. E aí o que acontece? Na vida cristã, o discurso, ele tem muito pouco efeito. Ele diz muito pouco sobre a nossa vida. O que nós fazemos é que diz muito mais daquilo que nós de fato somos. O que a gente faz fala muito mais sobre o que a gente é do que o que a gente propriamente fala, né? Falar, a gente pode falar o que a gente quiser. Quem tem boca fala o que quer, né? Mas daí você viver uma vida correta diante de Deus é totalmente diferente, né? Dentro dessa parte apologética, o apóstolo João ele vai dizer, olha, Jesus era humano, ou seja, ele era de carne e osso, nós tocamos nele, nós apalpamos, nós vimos, nós escutamos. Eu acho que João ele chega a ser até redundante em dizer, olha, esse Jesus, esse Deus, Emmanuel, ele estava mesmo fisicamente entre nós. Ele era de carne e osso, né? E porque justamente já começava a surgir dentro da igreja a ideia de que Jesus não tinha vindo em carne, que ele era ali uma espécie de espírito, né? Um ser ali, um holograma, né? Que não passou por nada daquilo ali, e todos os sofrimentos, mas que estava ali presente só, não fisicamente, mas só espiritualmente, tá? E João vai dizer, não, nós de fato, nós vimos ele pessoalmente. E o cristão verdadeiro, aquele que demonstra a vida cristã, é esse que confessa essa realidade. Só que algumas pessoas dentro da igreja começavam a questionar esse fato. Não, Jesus não veio em carne, tal. E aí o que ele diz? Olha, essas pessoas que negam isso não são de Deus. E aí ele fala aquele versículo muito interessante, né? Segundo João 2,19, estavam entre nós, mas não eram dos nossos. Se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. A ideia de que a salvação, ela não se perde, né? Ela permanece. Se a pessoa
estava entre nós durante um determinado momento e não está mais, é porque nunca esteve. E a verdade é essa. Tá? Então, muitos dos que dizem seguidores de Cristo, na verdade, não necessariamente o são. As obras vão demonstrar isso mais para frente. Ou seja, o crente verdadeiro não perde a salvação, mas aquele que abandona o evangelho, de fato, nunca teve um encontro verdadeiro com Cristo. Essa carta também ela é muito importante sobre o aspecto de que ela traz a nossa segurança da salvação. Então, ele diz, olha, se dissermos que nós temos pecado, não temos pecado, né? Nós enganamos a nós mesmos. Todos nós pecamos. Tá? Às vezes aparece uma ala-sombra aí, volta e meia, e diz que a partir do momento em que a gente seguiu a Jesus, a gente deixou de ser pecador. Isso não é verdade. Continua sendo pecador. Porém, a gente não permanece na prática do pecado. E aí é um ponto fundamental que João traz. O crente, ele erra, mas ele não se alegra no erro e nem permanece no erro. Ele vai ter esse trabalho do Espírito Santo na vida dele. E quando ele erra, aí João fala, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Quer dizer, João ele nos traz uma mensagem de conforto, né? E algumas pessoas dizem, mas agora eu não sei se eu sou salvo, eu não sei se eu perdi a salvação, meu coração está intranquilo. Aí João vai dizer, olha, Deus é maior que o seu coração. Né? De modo que você tem que ter essa segurança. Então, essa epístola de João, ela também é uma carta que nos traz essa ideia de segurança da salvação. O cristão ele não perde a salvação, e a prova de que ele de fato não perde é a sua perseverança. Os cristãos perseveram até o final. E aí aquele detalhe, né? Não é que nós somos salvos porque perseveramos. Nós perseveramos porque nós somos de fato salvos, né? E como é que Cristo se apresenta nessa carta, né? João ele está combatendo o ensino gnóstico, né? E afirmando que Deus em Cristo, ou Deus se revelou em Cristo, em carne, homem. Então, João ele está ressaltando a humanidade de Cristo, né? Pessoalidade e humanidade de Cristo. Mas também ele apresenta outros aspectos de Cristo. Deus é Espírito. Isso fica em toda a literatura joanina, tá? Quando é que João diz que Deus é Espírito? Quem lembra? Deus é Espírito e importa os adoradores adorem Espírito em verdade, tá? Perceba, as três afirmações que João traz sobre Deus. Deus é Espírito, Deus é amor e Deus é luz. Deus é fiel, é Paulo. A verdade. Os três ditos do Deus é, em João, na literatura joanina. Deus é Espírito, Deus é luz e Deus é amor, né? E aí tem alguns aspectos importantes, né? Por exemplo, a ideia de que Deus é luz, a ideia de que Deus é conhecimento, e aí conhecimento verdadeiro. Por que que isso é importante? Porque a doutrina gnóstica pregava um conhecimento superior, uma revelação a mais. E aí João vai dizer que Deus é luz, ou esse verdadeiro conhecimento, tá? Então, a ideia de que o Evangelho, ele tem o poder de iluminar a nossa mente, para que a gente possa ver a realidade. Quando nós não tínhamos o conhecimento de Cristo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos cegos para as questões espirituais, e aí o Evangelho ele tira a venda dos nossos olhos, e nós começamos a ver quem nós somos e as nossas condições, né? A nossa necessidade de Deus, e aí a gente tem mudança, tá? E por isso você pode perceber muito bem que em toda a Bíblia
Sempre que alguém tem um encontro com Deus, a pessoa ela sente a sua condição, né? Ela reconhece. Então, Isaías, quando viu o Senhor sentado no sublime trono, disse: olha, eu sou homem puro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quer dizer, o reconhecimento de pecado, né? Antes de qualquer coisa. Quando Pedro tem um encontro com Jesus ali na pesca, e aí quando Jesus faz aquele milagre, o que ele diz? Afasta-te de mim, que eu sou pecador. Então, Deus é luz, Ele ilumina a nossa realidade para que a gente possa ter a noção de quem realmente somos e da nossa necessidade de Deus, tá? Esse é um ponto fundamental dentro da teologia joanina, tá? Também é falado sobre a vida eterna, né? E essa vida eterna está ligada diretamente a Cristo e é recebida por todos aqueles que creem, sendo o próprio Jesus, Deus e a vida eterna. A vida eterna, ela só se encontra em Cristo, né? Já falei um pouco sobre a questão do advogado. Questão do perdão. É interessante que logo no começo da carta, João diz: olha, temos pecados, se dissermos que temos pecados, enganamos a nós mesmos, mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então é a ideia de que nós podemos receber o perdão de Deus pelos pecados que nós cometemos, se nós confessarmos diante dEle. Uma vez errando, nós temos a garantia de que podemos ser perdoados por Deus, tá? E aí, só para clarear um pouco, a gente falou muito dessa questão do gnosticismo, tá? E aí, para vocês entenderem, primeiro, gnosticismo não é agnosticismo, tá? São coisas diferentes. Agnosticismo, nós aprendemos lá atrás, é a ideia teológica de que pessoas que entendem que pode existir um Deus, mas que você não pode ter nenhum conhecimento sobre Ele. Daí a ideia de como prefixo de negação, gnose, conhecimento, ou seja, não conhecimento. O gnosticismo, ele prega o conhecimento, só que aí um conhecimento sobrenatural ou superior, que algumas pessoas, somente algumas pessoas iniciadas teriam, tá? E o que acontece? Essa heresia ou essa doutrina, ela vai ganhar força ali no final do primeiro século, já iniciando o segundo século, e com certeza foi a principal heresia enfrentada pela igreja nos seus primeiros anos. Aliás, essa doutrina, ela teria o poder, inclusive, de minar a fé cristã naquela época. Se de fato a doutrina gnóstica ela tivesse vencido, né, o embate, hoje o cristianismo talvez nem existisse mais, ou tivesse se tornado somente um misticismo judaico, tá? Então essa de fato foi talvez a primeira grande batalha da igreja. E aí detalhe, né? Não foi uma batalha externa, foi uma batalha interna. Uma heresia pesada que se fazia morada ali. Mas o que é basicamente essa ideia? O cristianismo, ele vai receber influência da filosofia platônica no seu início. Até aí tudo bem. Só que o que acontece aqui, tá? Para a filosofia grega, o corpo ou a matéria, ela era inerentemente má. Tá? A matéria ela era inerentemente má. Perceba que a gente acabou absorvendo um pouco disso, tá? O que não deve ser verdadeiro, né? É a ideia o corpo é mau. O corpo não é mau. O corpo é bom, criado por Deus. A carne é má, porque a carne não é física. A carne é natureza pecaminosa, tá? Então tem essa diferença. Então, o que a filosofia ela entendia?
a matéria era má porque fazia ali uma espécie de antagonismo com as ideias, o mundo físico com o mundo das ideias. Então, eles entendiam que um Deus mau, ele teria ali dado forma ao mundo. Então, o Deus bom não poderia ser um Deus criador. E nem um Deus de verdade, ele poderia se apresentar em carne e nem sofrer. Tá? E aí, obviamente, entra em conflito com a doutrina cristã. Porque Jesus vem em carne, Jesus sofre. Então, como é que você encaixa isso aí? Então, para os gnósticos, eles caminharam em dois caminhos. Primeiro, ou que Jesus nunca veio em carne, e aí era uma espécie de espírito, ou alma penada, ou o que fosse, tá? Que aparentou sofrer, mas nunca sofreu de fato, porque não era carne. Ou por outro caminho, é que eles entendem que a entidade de Cristo baixa no homem Jesus no momento do seu batismo e sai dele antes da sua crucificação. E por isso Jesus teria dito: Deus meu, por que me desamparastes? Tá? E aí faria referência a isso aí. Então, o gnosticismo, ele traz essa ideia de que o sofrimento de Cristo não foi real. Então você consegue perceber o quanto essa doutrina era perigosa para aquela época, né? Quanto você tinha ali os cristãos sofrendo por causa da fé. O maior exemplo que a gente tinha de sofrimento, segundo eles, de fato, não foi um sofrimento real, tá? Então você tinha essa doutrina aí. Então, João, ele vai defender com todas as forças que não só ele, mas outras testemunhas oculares que estiveram junto dele, viram, tocaram, presenciaram, estiveram com Jesus, e de fato Jesus era físico e pessoal, tá? Então essa era a doutrina que deveria ser combatida, tá? Também três coisas que o apóstolo João ele dá como profissão de fé dentro dessa carta, tá? Para mostrar de fato se somos cristãos. Primeiro, era a vida reta. O cristão, ele pode até errar, mas ele não permanece no erro. Ele não se agrada do pecado. Errar faz parte da caminhada, mas ele não continua errando ou não vive na prática do erro. O cristão que diz ser cristão, mas vive continuamente na prática do erro, ele precisa de fato rever que alguma coisa ali está equivocada, né? Ele tem que rever seus conceitos. O segundo aspecto, o segundo critério que o apóstolo João ele traz, é que o cristão ele deve ter amor uns pelos outros, tá? Vida correta, amor uns pelos outros. E o terceiro é que Jesus veio em carne. Se a pessoa se diz cristã, ela tem que apresentar esses três atributos: vida correta, amor pelos outros cristãos e viver uma vida, ou crer que Jesus veio de fato em carne. Tendo esses três pontos aí, dá para se considerar um cristão. E também a questão da perseverança como reflexo, tá? Porque embora a pessoa possa aparentar isso durante um determinado momento, se ela não permanece, é porque de fato ela nunca foi, né? Dentro da doutrina cristã, sobretudo batista, né? E aí não tem doutrina batista, né? Tem doutrina bíblica. E aí a gente segue. Princípios batistas, mas doutrina batista, doutrina bíblica. Não existe a figura do cristão desviado, tá? Isso é uma coisa que a gente fala popularmente, mas segundo a doutrina bíblica isso de fato não existe, tá? Existe aquele que nunca foi crente, tá bom? Mas com relação a essa primeira carta de João, tá ok? Para entender direitinho aí, né? Aí a segunda carta, duas cartas pequenas, né? Bem pequenininha ali, 2 João e 3 João.
Segundo João, também a autoria de João, e também nesse intervalo de tempo entre 85 e 95 depois de Cristo, né? Qual é o propósito da carta? Alertar os cristãos com respeito ao falso ensino de que Cristo não tinha vindo em carne, ou seja, era basicamente a mesma coisa, mas também incentivar a hospitalidade para os pregadores do Evangelho. Naquela época era muito comum a ideia dos pregadores itinerantes. Eles iam para outros locais, ali pregavam o Evangelho, depois iam para outros locais, e a igreja precisava receber essas pessoas, né? É uma carta bastante pessoal, né? Onde o apóstolo João ele trata ali da senhora eleita, né? E aí, quem era a senhora eleita? Provavelmente a igreja, era uma igreja, né? Não necessariamente uma pessoa ou uma senhora de fato, né? E o apóstolo João ele traz isso aí. Algumas verdades fundamentais. O amor entre os cristãos é a preocupação básica dos seguidores de Cristo. Normalmente a questão do amor entre os irmãos. E também negar a plena encarnação de Cristo leva ao julgamento de Deus, né? Cristologia basicamente é uma carta pessoal, então você não vai ter muito enfoque na pessoa de Cristo, no sentido de trazer uma cristologia aí, mas novamente João ele traz a ideia de que Cristo veio em carne, né? A questão da hospitalidade, por que ela era importante? Naquela época ali, você não tinha essa facilidade de hospedagem como você tem hoje. As casas de hospedagem eram casas de má fama naquela época. Então, para um pregador do Evangelho estar nesses locais, não era muito atrativo, não era muito bom. Então, era interessante que a igreja ela tivesse, ou os irmãos da igreja tivessem essa preocupação, e quando chegasse determinado pregador, eles acolherem da melhor maneira possível. Então, essa hospitalidade era fundamental, né? E é interessante também que aí é um diferencial. Vocês deveriam receber os verdadeiros pregadores, mas não deveriam receber os falsos mestres. E é muito importante aqui. Por quê? Porque nós sempre somos exortados a fazer o bem, inclusive aos nossos inimigos. Mas, curiosamente, nessa carta de João, João ordena que a gente não receba, nem saúde essas pessoas, para que a gente não se torne participantes desse ministério. Então, a partir do momento que você recebe, ou naquele contexto, você recebe em sua casa um falso mestre, você estaria dando a ele a oportunidade de continuar pregando ali a sua mensagem equivocada. Então João diz, olha, a esses aí você nem receba. Tá? Então perceba que nesse período, que é depois do ano 70, até o início do segundo século, você tem um conflito muito grande de... Oi? Vocês nem recebam, nem cumprimente. Né? É interessante porque hoje a gente vive uma época de tanta pluralidade, aceita aí as outras ideias e tal. Mas naquela época, você tinha ali um grande problema se infiltrando dentro da igreja e um grande risco para a igreja de Cristo. Tá? Novamente, se o gnosticismo tivesse ganho a batalha do que a doutrina verdadeira, o evangelho teria terminado ali. Nós seríamos só, ou não teríamos nem a força que o evangelho ele tomou tendo. Obviamente estou falando de termos humanos, tá? Me entendo, né? Então, e aí eu quero que vocês percebam uma coisa. Perceba aí o forte zelo doutrinário que o apóstolo João tem, que Judas tem, que Pedro tem, que Paulo tem, tá? Eles apelam fortemente
a doutrina. Eu sei que hoje em dia muita gente acha que doutrina é besteira. Não, cada igreja tem a sua. Né? Não, isso aí é só para dividir as igrejas. A Bíblia, os apóstolos, eles bateram forte com relação a essa questão doutrinária, o tempo inteiro. Algumas coisas, eles eram até assim, mais tranquilos, mas doutrina não. Sempre foram fortes. O que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, né? Se alguém vier com um evangelho diferente do que eu preguei, né? Se foi o mesmo, ou um anjo do céu, seja anátema. E eu acho interessante esse texto porque o apóstolo Paulo parece que estava tendo uma visão. Ele estava vendo os mormons, né? Porque o mormon ele tem essa ideia, né? É um outro evangelho revelado por um anjo, né? Então parece que Paulo estava vendo ali acontecer, né? Quer dizer, existe esse forte apelo de que a doutrina ela é fundamental na vida da igreja. Quando a doutrina se desfaz, a igreja se desfalece também. Ela perde sua fundamentação. Tá? Os temas principais dessa carta, né? O amor cristão e a submissão aos mandamentos de Deus são inseparáveis. O falso ensino sobre Cristo sempre vai acontecer em qualquer momento da história, não só naquela época, mas também nos nossos dias, enquanto houver a igreja de Cristo aqui nessa terra, nós vamos passar por essas dificuldades, tá? Isso não é novidade para ninguém, mas o cristão deve permanecer firme na doutrina. E quem oferece falso ensino não deve ser apoiado pela igreja ou por qualquer irmão. Deve ser entregue à sua própria sorte, tá? E por fim, a terceira epístola de João, também de autoria de João, uma data aí talvez um pouco mais recuada, né? Entre o ano 80 e 90, também no final da vida de João. E, como propósito, incentivar o serviço ao próximo, em especial a hospitalidade para aqueles que ministravam o Evangelho, com um adendo especial, né? Há um conflito ali dentro da carta, né? Entre alguns personagens, Demétrio, né? Gaio. Só pegar aqui a referência, tá? Gaio, ele é a parte positiva, né? É o que recebe, é o que dá um bom testemunho, né? Por outro lado, Diótrefes, né? E é aquele que quer exercer a primazia, né? Que é o dono da igreja. Naquela época já existia isso, já. Veja, isso não é novidade para ninguém, né? Quando João mandava alguém para lá, se não fosse do jeito dele, não queria também. Aí João disse: olha, quando eu for aí, eu vou ajeitar ele. Está tudo na carta aí, viu? A partir do versículo 9, escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que ele se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Pecinha boa, né? João mandava os obreiros para lá, ele além de receber, botava para correr. Disse: tá, quando eu for aí você vai ver. Tá vendo? Isso já acontecia naquela época, né? Não é novidade para ninguém, né? Oi? Quando morre tem festa no céu, né? Verdades fundamentais desse texto, né? Os cristãos que são fiéis em demonstrar bondade aos outros devem ser
louvados, né? Quer dizer, o Gaio é louvado, o Demétrio é louvado pela sua boa conduta, só o Diótrefes que não é louvado, né? A prática da hospitalidade, em especial aos ministros cristãos, isso é um privilégio, né? Quando a gente faz um bem a um obreiro de Deus na função que ele exerce, Jesus mesmo disse, né? Quem dá um copo de água fria a um profeta na qualidade de profeta, ele recebe o galardão de profeta, né? Então, fazer bem ou auxiliar o ministério de um obreiro, na verdade, você está fazendo um bem a si mesmo, né? É isso que a palavra de Deus nos diz, né? Os líderes cristãos devem estimar-se e apoiar-se mutuamente e não temer e maltratar uns aos outros. Porque você perceba aí que o Diótrefes, de certa forma, ele era uma liderança negativa, mas era uma liderança dentro da igreja. Ele tinha voz, ele barrava, ele botava para dentro, né? Então, assim, ele tinha uma liderança, mas era uma liderança negativa. E precisava também passar por uma certa correção, né, dos irmãos, né? Cristologia, né? É uma carta também com muito teor pessoal, não fala muito sobre Jesus, é mais essas questões puramente pessoais, né? A não ser dizer que Cristo é o nome pelo qual essas pessoas têm andado em todo o mundo. Eles foram pregando o evangelho por causa desse nome, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A carta começa elogiando Gaio por sua disposição a hospedar os verdadeiros pregadores da palavra. A atitude de Gaio é constatada com a atitude de Diótrefes, né? Que não estava recebendo os que eram enviados. Gaio é exortado a imitar aquilo que é bom, ou seja, as boas práticas. Quanto ao Diótrefes, ele receberia a correção em tempo oportuno, tá? Mas ficou alguma dúvida com relação a isso aí? Não? Bem, vamos lá. Dentro da concepção mais conservadora, tradicional, sim. Seria o mesmo João que escreveu o Evangelho, as cartas e Apocalipse, tá? Dentro de uma visão mais liberal, né, ou menos ortodoxa, né, você teria ali dois João diferentes, né? Um que escreveu o Evangelho, outro que escreveu o Apocalipse. E por que se diz isso? Por causa do teor do Evangelho, das cartas, do próprio Apocalipse, serem muito diferentes. Não seria do mesmo autor. Mas o que acontece é que ele está escrevendo em momentos diferentes. Então, se explicaria muito perfeitamente em determinado momento da vida do autor, em determinada circunstância, ele escrever de forma diferente. Não teria nenhum problema com relação a isso aí. Então, nós acreditamos, sim, que seria de fato o mesmo João. Tá? Mais alguma outra pergunta? Não tendo, vou esperar. Se esses irmãos querem falar alguma coisa para fazer prova amanhã, né? Aproveitar o resto de tempo que a gente tem. Senhora? Você diz só ou você diz tudo isso? Todas as cartas paulinas, né? Eu tinha um professor no seminário que ele dizia assim, né? Conteúdo da prova é o seguinte: você pega esses dois livrinhos que a gente leu, que a gente utilizou, todo. O conteúdo da prova vai ser esses livrinhos que a gente leu, e aí vocês pegam as notas do livrinho e vão atrás das referências, e esse é o conteúdo da prova. Era só isso. Né? Só isso, né? Cada página cheia de notas e tudo mais.
O que vocês precisam saber antes de fazer essa prova, né? Primeiro, quem é Paulo? O que foi que ele fez da vida? O que ele era antes, né? Antes de ser um seguidor de Jesus, o que ele fazia da vida? Ó? Não entendi. Não, isso aí era profissão secular. Ele era um fariseu, ele era um saduceu, era um zelote. Fariseu ou saduceu? Tem certeza? Por que o nome de Paulo ou de Saulo é mudado para Paulo? Ele ia para a região mais grega, né? E aí a mudança de nome ela se encaixaria aí, né? Qual foi o imperador romano que mandou matar Paulo? Vamos, então. Chega na hora da prova, não acerta uma, né? Mas estão afiados, né? Certo. Isso é uma pergunta difícil. Para quem Paulo escreveu a carta aos Romanos? Exatamente. Como foi fundada a igreja de Roma, né? Aí a gente fala sobre isso. Qual é o objetivo de Paulo escrever a Epístola aos Romanos? Também, mas não é só isso. Está no tratado da carta, mas há um objetivo que Paulo fala na carta para tratar essa comunicação. Paulo tinha um desejo missionário. Qual era o desejo missionário de Paulo? Que não chegar à Espanha. Então a carta ela tinha como objetivo pedir auxílio da igreja para que ele fosse encaminhado até a Espanha. Deixa eu ver mais se tem alguma coisa interessante aqui. Quais são os argumentos que a gente tem para acreditar que que Pedro não fundou a igreja de Roma? Muito bem. Tem mais um, você vai dizer. É bom quando uma pessoa assim fala, porque está gravando, não vai ficar registrado, né? Quem estava aqui assistiu a revisão, né? Quem não estava, perdeu. Quem não vai escutar. O microfone está ali, né? Qual foi a pergunta que eu fiz mesmo? Porque Pedro, ela falou que Paulo não cita Pedro, né? Um outro argumento é que Paulo não edifica sobre fundamento alheio, tá? Então ele não seria, de acordo com sua própria ética, coerente escrever aos Romanos se Romanos tivesse sido fundada por Pedro, tá? Como parte teológica, quais são as principais verdades apresentadas na Epístola de Paulo aos Romanos? Todas as pessoas são pecadoras. Também a justificação é pela fé ou pelas obras? Pela fé. A lei mosaica, ela consegue ou não combater o pecado?
Deixa eu ver mais. Paulo enfrentou algum problema na igreja de Coríntios? Quais? Teremos o que mais? Equívocos com relação a ser do Senhor. Também. Exacerbado. Quer dizer, tinha alguns problemas ali, né? Tá tudo aí, ó. Tá vendo? Tá afiado, mas também porque tá com o slide aberto ali, né? E a segunda carta? Quais são os propósitos na segunda carta aos Coríntios? Havia um erro na prova aqui, eu tenho que ajeitar lá. Não, só corrigir uma palavra só. É. Mas a gente corrige. Ponto? E dá ponto a enfermeiro. Alguns propósitos da segunda carta aos Coríntios. Expressar a gratidão pelo arrependimento, né? Dos Coríntios que estavam meio chateados, né, com a situação de Paulo, né? Incentivar a igreja a contribuir com Jerusalém, né? Orientar as pessoas que trouxessem de volta ali o ofensor porque se arrependeu, né? Mais ou menos isso aí, né? Qual é a carta de Paulo, ou quais são as cartas de Paulo? Que o apóstolo Paulo, ele trata mais especificamente da questão da lei e da graça. São temas principais nessas cartas, ou nessa carta. Qual é? Que também é chamada de a carta magna da liberdade cristã. Gálatas. Qual é a carta ou quais são as cartas que o apóstolo Paulo trata com relação à volta do Senhor? As duas de Tessalonicenses, né? Quais são as cartas chamadas de epístolas pastorais? As duas de Timóteo, né? Tito. Quais são as cartas chamadas de epístolas da prisão? Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Mas segundo Paulo, quais são os eventos que faltam acontecer para que chegue o dia do Senhor? E apostasia. Apostasia, surgimento do homem da iniquidade, né?
Qual a carta de Paulo tem como tema principal um pedido de Paulo para acolhimento de um escravo fugitivo? Filemão. Qual a epístola de Paulo trata diretamente do tema da alegria? Filipenses. Deixa eu ver mais. Não vou dizer tudo não, né? Que está na prova toda, né? Tito estava onde quando Paulo escreveu a carta a ele? Creta. E Timóteo estava onde? Em Éfeso. Acho que tá bom, o resto vocês vão queimando a cabeça aí, tá? Vou dizer tudo não, porque aí é demais, né? Mas, do mais, irmãos, alguma dúvida, perguntas, angústias ou coisas semelhantes a essa? Não tendo, semana que vem a gente vai começar Apocalipse. A gente vai dar, acho que 2 ou 3 aulas, né? Para abordar bem o tema. Sei que Apocalipse é um tema mais difícil, né? Os irmãos normalmente têm mais dúvidas sobre o assunto, né? E muitas certezas, né? Então, vamos orar, vamos encerrar, já é 3 horas, vocês têm outra atividade agora. Manzélia para orar. Vamos lembrar um pouquinho do que a gente decidiu em reunião durante a aula da semana passada. Que amanhã seria nossa prova, então todo mundo já está ciente que é amanhã, e que nas cartas de Paulo, aliás, na Apocalipse, que a gente vai estudar, a gente conversasse também com os nossos colegas, nossos irmãos, que iniciaram o curso, que venham. Porque como o livro de Apocalipse é um livro mais difícil de compreensão de todos, vamos incentivar os irmãos a virem assistir às aulas de Apocalipse, porque certamente vai ser para todos nós. Então vai ser bastante enriquecedor. E que no dia 19 nós teremos uma aula presencial, que vai ser a última aula. E nesse horário nós vamos mudar, porque como o mês de novembro é o mês da música e nós temos muitas atividades na igreja, no mês de novembro, a gente vai antecipar o horário. Em vez de ser às 14, nós vamos fazer a aula das 10 às 11h30 e em seguida nós teremos um almoço. A nossa cozinha, ela não tem condições de ter assim que a irmã Nenê faça os manjares gostosos que ela sabe fazer, porque a cozinha não dá condições. Nosso fogão não está bom, não tem. Então, o que a gente vai fazer? Cada um vai trazer alguma coisa. Eu vou pedir à irmã Nenê que faça uma listinha, para ninguém trazer, todo mundo vai trazer arroz. E cadê a mistura? Não é? Aí, por isso, para não faltar a mistura, ela faz uma listinha, põe no grupo e as pessoas vão colocando o que é que pode trazer, e aí a gente já traz, e aqui a gente faz aquele banquete e almoça junto com o nosso pastor, com o pastor Carlos, pastor Rivaldo também. Nós já vamos convidá-los para estar conosco aqui nesse momento. E aqueles irmãos que iniciaram, com certeza, eu estou na fé de que eles vão voltar para assistir o livro de Apocalipse. E aí a gente faz aquela festa gostosa de encerramento desse curso. Tem sido um curso longo, mas eu acredito que tem sido um momento de grande aprendizagem para todos nós. Vamos então agora orar. Te louvamos, nosso Deus, pela tua bondade. Te louvamos, Senhor, por mais uma aula que nós tivemos aqui, aprendendo a porção da tua palavra, agora estudando essas cartas gerais, encerrando com as cartas de 1º, 2º e 3º João, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Obrigada pela vida do pastor Abel. Continua abençoando o teu filho, dando sabedoria. Nós te agradecemos também, ó Deus, pela vida do irmão Silas, do irmão Paulo, que estão sempre conosco, nos apoiando, para que essas aulas possam ser gravadas
e assim nossos irmãos tenham também a oportunidade de assistir em outros momentos. Dar-nos, ó Deus, uma tarde de paz, em nome de Jesus que oramos. Amém. A prova já foi impressa, né?